Então, se nós visualizarmos a Terra como uma esfera, com plantas a crescer por toda a sua superfície, todas essas plantas, elas vão irradiar para o interior com suas raízes, né? E, em contrapartida, elas vão também irradiar, e a palavra que é irradiar mesmo, é uma força de um raio. Esse potencial de água é força de raio, né? Que ela vai aí então para fora. Então, é uma força do raio que vai para fora. Então, são forças que vão para o centro e são forças que vão para fora. Essa é a potencial do ego. Tá? Então, potencial de ego, por isso que ele tem uma força do meio. Então, essa força, ela está então diluída, né? Enquanto que essa força está concentrada. Aqui é a força do eu. Tá? Então, as forças do potencial de ego expressam-se no mundo vegetal, né? Através do seu forte impulso, né? Do crescimento vertical. E como que a gente chega, né? Como que ele chegou nisso? Né? É exatamente isso. A gente chega a isso através da observação. Então, para você perceber, então a palavra é percepção mesmo. Você percebe através, veja, desse fenômeno que a gente está falando dos vegetais, né? Que a gente vê que existe essa força. Então a gente pode agora, né, continuar a olhar para as forças dos preparados. E tentar imaginar, né, os preparados biodinâmicos, para quem conhece os preparados biodinâmicos, são feitas também de plantas. Né? Então a gente pode então ver mais ou menos como é que são esses potenciais de egos nas plantas e como que se expressam nela. Então a gente pode começar então pela família das ervas, das gramíneas. Então a família das ervas, das gramíneas, que a gente pode considerar também, né, as gramíneas que estão no pasto, que são as principais fontes dos alimentos das vacas. Então, a gente pode pensar que as gramas, né, elas também são plantas dos preparados, pois elas fazem, né, os preparados biodinâmicos. Você utiliza o esterco, né, e o esterco nada mais é feito do que essas plantas. Então, elas providenciam a substância, né, inicial. Essas plantas, elas trazem a substância inicial para o esterco da vaca, né? Então, para estar preparando então, o preparado 500. As ervas, elas exprimem esse impulso então, dessa verticalidade muito poderosa. Elas até tentam manter, né, essa verticalização, vocês vão encontrar também aqui, né, até na floração, vocês vão ver que existem algumas flores que tentam ficar verticais, né, assim como algumas frutos, né, como por exemplo, vocês veem o milho. Né, o milho é uma cultura aí que o próprio milho, ele é vertical, ele tenta até dar uma caída, né, ele tenta ficar vertical o máximo possível, mas ele ainda dá uma caída. Então você vê que as flores e os grãos ainda também vão aí procurar essa verticalização. Então nós precisamos dessas ervas, né, numa forma digerida para fazer o preparado de esterco. E aí a gente pode perguntar, então como é que ficaria então os outros preparados? Então podemos começar com a valeriana. Né? Qual é a característica? A valeriana é uma das plantas, né, dos preparados. Né? Então aqui começa então o estudo da fenomenologia. Vamos exercitar a fenomenologia. Então, como seria aqui, né, a valeriana, as características da valeriana? Como seria essa verticalidade? Né? Então, essa verticalidade, ela está no seu talo. O seu talo, né, ou seja, essa parte mais lenhosa, ela é simplesmente ar. O talo da valeriana, ela tem ar dentro. Né? E esse ar penetra até nas raízes. Se nós abrirmos as raízes, nós encontraremos bolsas de ar. Então, a qualidade especial da valeriana é que o ar está contido no seu talo. E o reino onde ela é o reino onde ela está expressando, então, portanto, né, todo o seu potencial de ego. Então, todo o potencial de ego está no ar aí. E o dente, agora vamos ver o dente de leão. Bom, o dente de leão, na verdade, ele não tem talo, né? Ele está condensado na roseta de folhas. Você vai ver o dente de leão, né, que há somente o talo floral.
e esse também está cheio de ar. Aí, no caso, o ar está cheio no dente de leão. Agora vamos ver a urtiga. A urtiga ela não consegue manter-se na vertical aí por muito tempo, enquanto que ela é nova. Enquanto que ela é nova e ela está cheia de seiva. Então, quando ela tem pouca essa rigidez, né? Esse talo é mole. Se você arranca ela, você quer colocar ela num vaso, então se você quiser fazer um buquê com essas flores de urtiga, você não consegue, pois elas murcham assim que elas são arrancadas do solo. Então veja, ela já não consegue ainda, quando nova, manter essa verticalidade. Mas quando ela madura, a planta ela tem uma estrutura já é rígida, já consegue ficar mais vertical, né? E por mais tempo, é mais duradouro isso aí. Então se você não colher ela no verão, por exemplo, né, você pode passar pelo inverno e a urtiga ainda continua fibrosa lá, né, vertical, né, e então ela ficará ainda ereta ainda no inverno. Nós estamos vendo a forma da planta diz quais são as forças que ela carrega. É isso que nós estamos querendo dizer. E a cavalinha? A cavalinha, na verdade, nada mais é do que senão ela é talo, ela é própria talo, né, ela é talo e mais talo. E até debaixo, nas raízes, debaixo do chão, né, você vai ver que ela é talo. Então ela é bem característica, né, ela apresenta então essa astralidade, né, bastante desenvolvida aí. Então se nós estudarmos então aqui a camomila, agora uma outra planta dos preparados, né, ela tem aí uma raiz poderosa, uma raiz bem forte. Tá? Então mostrando aí esse potencial de ego bastante expressivo. Agora vamos falar do carvalho, né? O carvalho ele é uma planta bem especial. Ela tem uma raiz também principal muito forte. A parte aérea aí ela vai lutar, né, constantemente para estar atingindo essa verticalidade. Você vê nos galhos, né? Os próprios galhos você vê que os galhos é uma luta, né? Vamos colocar aqui. Como que é expressa a verticalidade do galho? Você vê a luta da verticalidade, né, dessa força do ego para vencer, né, a horizontalidade, que é uma outra força, né, a força horizontal. Então como que você vê os galhos nas árvores? Você vê, né, ele tenta vertical, aí tem uma força horizontal, aí tem a força vertical, aí vem a força... Então você vê que os galhos das plantas de uma maneira geral, é essa luta, né, dessa força, desse potencial de ego, né, vencer essa resistência. Então, isso é muito característico, né, que inclusive o carvalho é uma planta, é um preparado muito utilizado, né, para a resistência das plantas, trazer resistência às doenças das plantas. Então o carvalho ele traz essa energia da resistência. E ele tenta crescer de um lado para o outro, tenta uma vez, tenta outra. Então isso, né, resumidamente, vai mostrar, como eu disse, um forte potencial de ego no carvalho.